agora, ó, o que o glúten interfere no corpo? Faço essa pergunta pra ti. Volta a pergunta. Tua vivência hoje. Então, o glúten, ele tem agora estudos, né, mostrando que o glúten, ele tá 400 vezes mais potencializado do que na época de Jesus, é isso? Então, a farinha, né, o glúten, ele vem do trigo, a farinha de trigo, ele tem mais glúten do que teria antigamente. Então, tem pessoas que dizem, nossa, mas os meus avós faziam pão e comiam glúten e tava tudo certo. E hoje, eu acho que os estudos mostram mais esse processo de inflamação, de permeabilidade lá no intestino, né? É uma coisa mais na fisiológica, assim, de causa danos à saúde. E tem pessoas que têm uma doença, que é a doença celíaca. Então eu vou contar a minha vivência com o glúten. Eu não fiz exames para ver se eu tenho essa doença, essa alergia ou essa intolerância ao glúten, mas ao longo da minha rotina eu percebi que ao final do dia eu tava ficando muito com o abdômen muito dilatado, muito estufada, tendo dores abdominais. O meu intestino não estava funcionando como deveria, eu senti que tinha alguma coisa errada. E antes de eu procurar investigar se sim eu sou intolerante ao glúten ou não, eu, por conta própria, resolvi cortar o glúten da minha alimentação. Foi a única alteração de alimentação que eu fiz e, por incrível que pareça, na primeira semana eu já tive um ótimo resultado. Eu já tive, assim, uma melhora de 100% na questão de distensão abdominal, de estufamento, de bem-estar. Então, eu associo isso ao glúten, né? Isso é a minha vivência. E tem pessoas que sim, que são intolerantes, aí quem tem uma intolerância é mais complicado, porque o glúten, ele tá em tudo, né? Tudo. No talher, no forno que tu prepara o alimento, nas panelas, a contaminação por glúten, ela fica, né? Acho que uma questão é tu te conhecer, saber se aquele alimento, tu tolera bem ele ou não. Agora, se tu é realmente intolerante, 100% ali, diagnosticado, aí sim tem que procurar outras alternativas, Mas né? a Andressa teve essa vivência porque ela se conhece, ela sabe os sinais que o corpo dela dá, né? Ela tá atenta a cada detalhe, então ela fez essa experiência e funcionou. Agora, não quer dizer que isso se aplica a todo mundo também. O que é uma dieta cetogênica? Então, a dieta cetogênica, ela usa como base gorduras boas, né? Vem a base dessa alimentação são gorduras boas e proteínas e baixo consumo de carboidratos. O cetogênico, ele vem pela quebra dos corpos cetônicos, é isso, né? É quando o corpo, ele usa predominantemente essa fonte energética, né? Então, ele faz a quebra dos corpos cetônicos como uma fonte de energia. Quando não tem outra fonte de energia ali, aporte energético, usa esses corpos cetônicos e acaba promovendo uma diminuição na gordura. Isso. Porque é da gordura, né? Não é pra todo mundo uma estratégia, mas que pra muitas pessoas funciona bem. Tem pessoas que melhoram, inclusive, níveis, né, de colesterol, triglicerídeos, usando esse tipo de dieta, né? Mas lembrando que são gorduras boas, não é gorduras ruins, não é gordura lá da carne, não é comer carne gorda à vontade, né? É picanha, não? Todo um balanceamento nessas gorduras boas. Costelão 12 horas, não? Costelão 12 horas? Tipo o abacate, o óleo de coco, o azeite de oliva, as oleaginosas. Isso. Oleaginosas são as castanhas do Pará, caju, amendoim. Ó, quem não, às vezes, não vou comprar castanha, tá caro mesmo. Amendoim é ótimo. É ótimo. A próxima pergunta. Tomar chá ou água fria com limão pela manhã ajuda mesmo a perder peso? Olha bem nos meus olhos e faz essa pergunta. Olha nos meus olhos e faz essa pergunta. Chá e água fria com limão ajuda a perder peso? Meu amigo, vou passar. Preciso responder. Gente, aí não, né? Cara, a gente tá falando de alimentação. De alimentação saudável, do que tu tem que comer, que tu tem que nutrir o teu corpo, tu tem que treinar todos os dias. Tu vai mesmo esperar o milagre da água com limão? Aí não, né? Vamos passar para a próxima. Quais substituições são boas para migrar para o vegetarianismo? Veja bem, aqui essa pergunta está vegetarianismo, não veganismo.
Exato. Então tem vários tipos, né, nessa parte de vegetarianos e tudo mais, mas eu sempre falo para pessoas que querem migrar, assim, de começar aos poucos. Não adianta simplesmente do nada tu parar de consumir carne e comer só os vegetais. Então, vai gradativamente reduzindo esse consumo, né? Daqui a pouco aumenta o consumo de ovos, mas também sempre tem que estar atento aos teus exames, porque a gente tem bastante a questão da deficiência em vegetarianos da B12, né? Porque não tem o consumo de carne vermelha e a B12 vem da carne vermelha. Então, a gente precisa ter um controle bem adequado para fazer essa migração, no caso, né? Mas a minha dica é sempre começar aos poucos, vai tentando numa refeição, depois a outra, até assim tu migrar totalmente. Mas assim, não adianta também entrar pro vegetarianismo e comer arroz e massa, né? Se a partir do momento que tu quer migrar, tu tem que ter uma alimentação muito balanceada, com frutas, com vegetais, com legumes, né? Porque o que vai faltar ali da questão de ferro, da carne, por exemplo, a gente vai tentar suprir com esses outros vegetais, né? Além de vitaminas e tudo mais, né, Andressa? Daí entra a suplementação também, né? A suplementação também, com certeza. E normalmente, assim, quem é vegetariano ou vegano, de quanto em quanto tempo faz esses exames de sangue? Se tá controlado, geralmente anual, assim, né? Mas geralmente quem é vegano já faz a suplementação de B12, né? Já tem um controle maior. Mas anual é bem tranquilo. Consegue acompanhar. De ter esse controle. Então, tem substituição. Não quer mais comer carne? Tem opções. Quais os alimentos que prejudicam a ansiedade? Então, a ansiedade tem vários alimentos que potencializam, né? Principalmente a questão dos açúcar em excesso, bebidas açucaradas, os refrigerantes, a cafeína também aumenta muito essa questão da ansiedade, né? A questão de doces em geral, bebida açucarada, farinhas brancas também, né? A cafeína, energético, tudo isso potencializa a ansiedade. E aí os treinos entram para também auxiliar no quadro de ansiedade, né? Com certeza. Em função de toda a organização que tu consegue fazer, de disciplina, às vezes consegue ter o treino como uma válvula de escape, né? E aí tu consegue fazer um exercício que vai melhorar a tua questão mental. Bom, então como iniciar uma alimentação saudável? Começar uma alimentação saudável sempre tem que ser pelo básico. Então, começar a incluir mais frutas no teu dia a dia, consumir mais vegetais, porque hoje a grande dificuldade da maioria da população é consumir uma saladinha ali no almoço. Então, um folhoso que tu já incluir, tu já vai estar melhorando bastante a tua alimentação. Então, vai incluir mais frutas, né, no teu dia, vai incluir mais vegetais, mais legumes, fazer mais refeições durante o dia também, de acordo com o teu sinal de fome, né? Tentar não ficar muito tempo sem se alimentar e reduzir o consumo de açúcares e refrigerantes e tudo mais. Aquilo, né, que é mais natural, que a natureza nos oferece, né, e não o industrializado, né. Próprios conservantes, né, de muitos alimentos tem um efeito bem prejudicial, corantes, conservantes. Até a questão dos temperos industrializados, né? Essa questão dos temperos prontos, eles têm a questão do sódio, ela é muito grande. Então, já tirando isso, incluindo temperos naturais, que nem páprica, curry, açafrão, incluindo isso na tua rotina, tu já vai estar melhorando muito a tua alimentação também. E algumas pessoas acham que a única coisa que tempera a comida é sal, né? E não, temperar a comida só com sal não é o caminho, né? Sal de menos. A comida, para ter sabor, tem que ter esses temperos. E a gente consegue eles na natureza. Olha que incrível. E também para ter uma rotina saudável, a gente até estava comentando, né, sobre as marmitas, que é bom a gente já deixar pré-programado, porque a gente tem uma rotina, né, mais acelerada, né, de trabalho, estudo, enfim, e então
nem sempre a gente dispõe de um tempo todos os dias para estar na cozinha se dedicando àquilo que a gente deveria comer todos os dias. Então, se tu consegue tirar um dia na semana para deixar preparado o teu alimento da semana, a chance de tu sair daquilo ali é muito menor. Assim, diminui a chance de fugir, comer os fast foods que são mais rápidos, né? A gente falou da flacidez antes, né? Quais alimentos que ajudam na produção de colágeno? São os alimentos que ajudam na produção de colágeno, né? Muitas vezes eles provêm das carnes vermelhas, carnes brancas, dos ovos, do iogurte natural também, queijo tipo cottage, das frutas cítricas, frutas vermelhas também ajudam bastante nessa produção de colágeno. A vitamina C tem que estar presente, né? A vitamina C tem que estar presente ela é um precursor, né? Isso. Ela estimula essa produção de colágeno. Ó, já linkando. Quais os alimentos antioxidantes e quais os benefícios? Então, os alimentos que ajudam na questão dos antioxidantes é o tomate, o suco de uva, o vinho tinto, né? A questão do chocolate também. Não é um galão de 5 litros de vinho tinto. Exatamente. A quantidade. Ó o excesso aí, ó o excesso. O morango, nozes, o café, todos eles ajudam nessa questão dos antioxidantes, né? E eles têm ação, assim, os benefícios dele é bem relacionado à prevenção, né, do envelhecimento precoce, a prevenção de algumas doenças cardiovasculares também, a questão da cicatrização também, né? Os antioxidantes ajudam bastante nessa parte. Antioxidantes, na saúde dos olhos, né? Na saúde de tudo. Quanto tempo e o que comer antes do treino para um bom rendimento? Para uma boa performance? Então, o pré-treino, na verdade, ele começa após o teu treino. Não é uma refeição de pré-treino que vai gerar esse rendimento. Na verdade, é tudo que tu come 24 horas antes do teu treino, que seria o teu pré-treino. Mas assim, se tu tem um tempo hábil ali entre 1 hora, 2 horas para fazer uma refeição mais completa, a gente sempre pode incluir carboidrato, proteína junto, né? Para te dar um aporte bom para esse treino. Agora, se tu tem um tempo curto, aí a gente tem que apostar mais na questão dos carboidratos, que tem uma absorção um pouco mais rápida, né? Tudo vai depender de como que tu se sente ao treinar. A Andressa, por exemplo, tu não se sente bem quando tu faz uma refeição. Me sinto melhor em jejum. Exatamente. Então, tudo vai depender de cada caso. Agora, isso a gente falando de protocolos de treinos para pessoas normais. Exato. A gente não tá falando de público atleta, a gente não tá falando de quem tá buscando performance, tá? E é diferente, por exemplo, eu sou atleta e de corrida e eu corro 400 metros. Agora eu sou atleta maratonista e eu preciso correr 42 quilômetros. O meu aporte energético vai ter que ser outro para ter uma performance, né, melhor. Então, a gente não tá trazendo a questão de público de atleta. Isso é uma outra questão. Daí é um outro preparo, outra alimentação, outro gasto calórico, tá? E nós estamos falando de meros mortais que nem nós, que estamos buscando treinar todos os dias, se alimentar bem e ter uma rotina saudável e trabalhar a nossa mente para não ter crise de ansiedade. E por último e não menos importante, aquela pergunta boa, aquela pergunta que não quer calar, aquela pergunta que gera uma dúvida e uma intriga. Qual o melhor café da manhã? Tapioca ou pão integral? Pra ti, Andressa, qual é o melhor? Qual é o melhor? Depende, porque como eu não tô comendo glúten, eu poderia comer uma tapioquinha, né? Então, depende. Depende, essa pergunta realmente depende, né? No meu ver, assim, porque não adianta eu comer uma tapioca e ficar com fome daqui 20 minutos, né? Então, o bom seria aliar tanto a tapioca quanto o pão integral sempre com uma proteína. Então, por exemplo, ali, a tapioca, daqui a pouco a gente inclui um ovo e faz uma crepioca. E faz um recheio legal ali e vai te dar uma sustentação muito melhor, né? O pão integral também. Daqui a pouco bota um ovinho nesse pão, a saciedade vai ser totalmente diferente, né? Então, o que vai complementar e o que tu tem preferência, assim, de fazer, também é o que vai te dar essa resposta, né? Então, não adianta pegar o pãozinho integral por causa da fibra e passar um mumu.
Não adianta fazer uma tapioquinha e colocar um creme de avelã e regar ele de leite condensado. É isso? É isso. É isso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Então não te esquece de deixar o joinha, compartilhar com os teus amigos e já se inscrever no canal para receber mais conteúdos. Até o próximo!